São 19h30, vamos dar início aos nossos trabalhos de toda quarta-feira, em nome de Deus, em nome de Jesus, em nome dos bons espíritos, dos guias e mentores que nos acompanham nesta reunião de estudos, a quem somos, mais uma vez, muito agradecidos pela oportunidade, assim como pedimos na última quarta-feira que fizéssemos por merecer a continuidade desse aprendizado. E como sempre, pedimos aos guias espirituais que nos acompanham, que zelem pelo equilíbrio vibratório no ambiente dessa sala, não permitindo a presença de entidades que não estejam alinhadas com os propósitos da reunião, perturbando o ambiente, dificultando o entendimento dos textos e principalmente nos tirando do foco e da concentração do aprendizado. E aos encarnados pedimos a concentração nas preces, a elevação do pensamento, para que dessa forma possamos criar uma aliança com os nossos irmãos do plano espiritual, estabelecendo um campo vibratório intenso que venha a facilitar todo o processo de aprendizado que está reservado para cada um de nós aqui hoje, assim como para os nossos irmãos desencarnados, que contam com esta reunião também, pois da parte do plano espiritual seguem da mesma forma o seu processo de instrução. Pai nosso que estais no céu, santificado seja o vosso nome, venha a nós ao vosso reino, seja feita a vossa vontade, tanto na terra quanto no céu. O pão nosso de cada dia dai-nos hoje, Senhor. Perdoa, Pai, as nossas dívidas, as nossas ofensas, assim como nós perdoamos aos nossos devedores e aos nossos ofensores. E não nos deixeis cair em tentações, mas livra-nos de todo o mal, que assim seja. Muito bem. No Livro dos Espíritos, nós estamos naquela parte final, que é a parte da conclusão, e hoje nós vamos ler o item 6, da última parte aí do Livro dos Espíritos, da conclusão, o item 6 em Algarismo Romanos. Encontraram? Item 6. Então vamos lá? Muito bem. O item 6, então, diz o seguinte: seria fazer uma ideia bem falsa do Espiritismo, crer que ele aure sua força na prática de manifestações materiais, e que assim, entravando essas manifestações, pode-se miná-lo em suas bases. Então, está dizendo aqui, né, que seria completamente desprovido de sentido, seria uma ideia falsa, se a gente pensasse que a doutrina espírita
se apoia sobre manifestações. E pior ainda, que se a gente bloqueasse essas manifestações, nós iríamos fazer com que os pilares da doutrina desmoronassem, né? A gente sabe que a doutrina não se apoia em manifestações. A manifestação foi um momento, lá no começo do princípio aí da doutrina, né, da codificação do Kardec, se fez necessário muitos episódios de manifestações. Elas continuam acontecendo até hoje, mas não que a doutrina se apoie sobre isso. Por exemplo, quantos passam uma existência inteira frequentando uma casa espírita, sem ver, sem presenciar, sem participar de uma única manifestação? O que é normal, né? Então nós não podemos associar a doutrina à manifestação, ao fenômeno físico, sonoro. Não tem isso aí, né? Sua força está em sua filosofia, no apelo que faz à razão e ao bom senso. A doutrina é toda apoiada sobre a razão, toda, né? Na antiguidade, ele foi objeto de estudos misteriosos, cuidadosamente ocultos ao vulgo. Hoje, nada tem de secreto para ninguém. Fala uma linguagem clara, sem ambiguidade, sem dupla interpretação. Não existe dupla interpretação no Espiritismo. Não tem. É tudo muito bem definido, tudo muito claro, né? Nele, nada há de místico. Não existe misticismo na doutrina. E de alegorias suscetíveis de falsas interpretações. Então, não tem misticismo, não tem alegorias. O Espiritismo não precisa recorrer a alegoria nenhuma para demonstrar nada, e muito menos ao aspecto místico. Não há misticismo. Olha a simplicidade das casas espíritas. Olha a simplicidade aqui da nossa casa, né? Reunião, portas abertas, ninguém é proibido de entrar e participar, né? Ele quer ser compreendido por todos, porque é chegado o tempo de fazer o homem conhecer a verdade. Longe de se opor à difusão da luz, a quer para todos. A doutrina espírita quer a luz para todos. Em nenhum momento a doutrina se opõe à difusão da luz. A luz é a palavra divina, entenda-se, né? Não reclama uma crença cega, mas quer que se saiba por que se crê. Tudo na doutrina é explicado o porquê. Nenhuma ideia é imposta a nenhum de nós. Nós temos o livre-arbítrio justamente para colocar em prática e raciocinar sobre cada item estudado. Nada é imposto, né? E quando nos deparamos com algum conhecimento que está muito distante ainda da nossa capacidade de entender, nos é passada a informação. Não é chegado o momento de entender. Trabalha, estuda, evolui, se instrui e vai chegar o momento de você entender. Agora ainda não é o momento. Pronto, né? Apoiando-se sobre a razão, será sempre mais forte do que aqueles que se apoiam sobre o nada. Os entraves que tentarem lhe oferecer a liberdade das manifestações poderiam abafá-las? Não,
porque produziria o efeito de todas as perseguições, onde excitar a curiosidade e o desejo de conhecer o que foi proibido. Por outro lado, se as manifestações espíritas fossem o privilégio de um só homem, não há dúvida que, colocando esse homem de lado, cessariam as manifestações. Esse é outro aspecto muito interessante da doutrina. Qualquer um, não precisa nem ser frequentador da casa espírita, está suscetível, está sujeito a ser participante de uma manifestação espírita. Qualquer um. Não tem que estar aqui dentro, não tem que estar aqui frequentando, não tem que conhecer as obras, qualquer um, né? E muitos, quando se deparam com uma manifestação que não conseguem entender, procuram aquele que é o frequentador, se tem amizade, né? Olha, aconteceu isso, assim, assim, você me explica isso? Ou então vem aqui até a casa, né? Procurar uma resposta, procurar uma orientação. Isso é uma demonstração de bom senso da pessoa. E quando a pessoa não tem conhecimento, ele vai para o psiquiatra, às vezes ele também não tem conhecimento, aí enche ele de remédio. Vai para outro caminho, né? Perde-se na jornada. Muito bem. Infelizmente, para os adversários, elas estão à disposição de todos. Infelizmente, para os adversários da doutrina, as manifestações estão à disposição de todos. É o que nós acabamos de falar. Qualquer um está sujeito a uma manifestação. Qualquer um. Que a usam desde o menor até o maior, desde o palácio até a mansarda. Pode-se interditar-lhe o exercício público, mas sabe-se precisamente que não é em público que elas se produzem melhor, é na intimidade, de fato. As manifestações espíritas não são objeto de espetáculo. Então, tem que demonstração pública de manifestação. Reunir um monte de gente para mostrar uma manifestação. Não. Muitas vezes a manifestação acontece na intimidade. Por exemplo, o sonho. O sonho é uma intimidade completa. Não tem um sonho coletivo. O sonho é de cada um. O sonho é de cada um. E muitas vezes o sonho é uma manifestação, né? Ora, cada um podendo ser médium, quem pode impedir uma família no recesso do seu lar, um indivíduo no silêncio do quarto, ou prisioneiro sobre os ferrolhos, de ter comunicações com os espíritos, com o desconhecimento e em face mesmo dos esbirros? De fato, não tem impedimento. Pode acontecer a qualquer um, né? Não, só vai acontecer com quem for médium, com quem for um espírito mais adiantado. Não tem isso. Pode acontecer com qualquer um, no sentido da palavra, qualquer um, né? Se as interditarem num país, poderão ser impedidas nos países vizinhos, no mundo inteiro, uma vez que não há uma região, nos 2 continentes, onde não haja médiuns. Para encarcerar todos os médiuns, seria preciso encarcerar a metade do gênero humano.
Se quisesse, então, prender, encarcerar todos os médiuns, falando aqui, metade da humanidade ia ter que ser encarcerada, né? Viessem mesmo os que não seria pouco mais fácil a queimar todos os livros espíritas. No dia seguinte, eles estariam reproduzidos, porque a sua fonte é inatacável e não se pode nem encarcerar e nem queimar os espíritos, que são seus verdadeiros autores. Então, quer dizer, vai queimar os livros. Então não vai ter comunicação mais, não vai ter psicografia, não vai ter mensagem nenhuma chegando. Não. Isso é um processo continuado. O livro é material. Você não vai interferir no desenvolvimento do espiritual fazendo interferências no plano material, né? Como foi dito aqui, pode prender os médiuns tudo, não vai mudar nada, não vai mudar nada. O Espiritismo não é obra de um homem, ninguém se pode dizer seu criador, porque é tão velho quanto a criação. Então, o Espiritismo sempre existiu. O que o Kardec fez foi codificar, organizar as obras, né? Dar uma estrutura didática para a doutrina, né? Foi isso. Mas o Espiritismo, como ciência, como filosofia, ele existe desde o princípio dos tempos. Kardec tornou público. Coube a ele a missão. Você é um educador, um professor, então você vai organizar para ajudar na difusão, porque é chegado o momento de difundir a doutrina, né? Muito bem. Continuando. Ele se encontra por toda parte, em todas as religiões, e mais ainda, na religião católica, e com mais autoridade que em todas as outras, porque nele se encontra o princípio de tudo, os espíritos de todos os graus, seus intercâmbios ocultos e patentes com os homens, os anjos guardiães, a reencarnação, a emancipação da alma durante a vida, a dupla vista, as visões, as manifestações de todo gênero, as aparições e mesmo as aparições tangíveis. Com relação aos demônios, não são outra coisa que os maus espíritos. E salvo a crença de que os primeiros são perpetuamente voltados ao mal, enquanto que o caminho do progresso não é interditado aos outros. Não há entre eles senão uma diferença de nome. E de fato, não é difícil ver que os princípios da doutrina espírita estão dentro das outras religiões. Não é difícil ver. Aliás, é muito fácil ver isso. Em todas, sem exceção, né? No catolicismo, então, é só uma questão de se admitir. No caso católico, admitir, né? Aceitar, se revestir de humildade. Essa é a questão. Mas está presente em todas. Nos evangélicos, em todas as religiões. Tá? Que faz a ciência espírita moderna? Reúne em um corpo o que estava esparso. Explica em termos próprios o que não o era, senão em linguagem alegórica. Elimina o que a superstição e a ignorância geraram para não deixar, senão a realidade e o positivo. Eis o seu papel. Mas o de fundadora não lhe pertence. Ela mostra o que é, coordena, mas não cria nada, porque suas bases são de todos os tempos e de todos os lugares.
As bases da doutrina espírita atravessam os tempos e os lugares. Então não está restrito, não, porque começou lá na França. Não, que França? Perde-se no tempo. Perde-se no tempo. Não existiam nem os países e já existia os pilares da doutrina entre os primitivos. Pensa que entre os primitivos não tinha os fenômenos? Tinha. Mas na ignorância deles, eles não tinham a menor condição de entender. Então, misturou-se muito misticismo, né? Muitas alegorias, muita história. Mas, à medida que fomos nos tornando instruídos, informados, a visão foi mudando, né? Eu acho que até a origem, acho que na Europa, né? Das bruxas, né? Até as bruxas eram evidentes. Exato. E muitas foram sacrificadas. Exatamente. Catolicismo, né? Subverteram, né, o papel delas. Elas faziam cura. Elas tinham capacidade de curar. Só que isso aí era uma afronta à igreja. Eles taxaram de bruxa. Aí subverteram completamente. Não, é uma pessoa do mal. Então ela tem que ser destruída, né? É a inversão total de valores. Continuando. Portanto, quem ousaria considerar-se bastante forte para sufocá-la sobre os sarcasmos e mesmo sobre a perseguição? Se a prescreve de um lado, ela renascerá em outros lugares, sobre o terreno mesmo de onde se houver banido, porque está na natureza e não é dado ao homem destruir uma força da natureza, nem de colocar seu veto sobre os decretos de Deus. Ou seja, a doutrina está em todos os lugares, em todos os tempos, em todos os povos, em todas as culturas, em todas as religiões. Você não consegue destruir a doutrina. Por quê? Porque a doutrina é da natureza. Nós não vamos mudar a natureza. A natureza é só o Criador que consegue mudar. Como o Criador não somos nós, né? Nós somos parte da natureza também. De resto, que interesse haveria em se entravar a propagação das ideias espíritas? Qual será que seria o interesse? Por que barrar o avanço do espiritismo? Essas ideias, é verdade, se erguem contra os abusos que nascem do orgulho e do egoísmo. Mas esses abusos, dos quais alguns aproveitam, prejudicam a coletividade. Portanto, ela terá a seu favor a massa e não terá por adversários sérios, senão os que estão interessados em manter esses abusos. O orgulho, o egoísmo, nós sabemos que tem muitos que têm interesse em manter o orgulho e o egoísmo. Eles têm interesse em que o orgulho continue existindo, o egoísmo continue existindo, né? Então eles não querem ver a difusão da doutrina, porque a doutrina, ela combate justamente o orgulho e o egoísmo. A doutrina, né? Ela procura acabar com esses sentimentos de orgulho e de egoísmo, tá? Muito bem. Pela sua influência, ao contrário, essas ideias, tornando os homens melhores uns para com os outros, menos ávidos de interesses materiais e mais resignados aos ditames da providência, são uma garantia de ordem e de tranquilidade.
Então, essa é a mensagem aí do item 6 da conclusão. Nós ainda temos o 7, o 8 e o 9. Faltam 3 itens para concluir o estudo do Livro dos Espíritos. Tá? Eu não vou começar o 7 hoje, ele é extenso, a gente gastaria aí pelo menos uns 20 minutos. Então fica parado aí no 7. Eu ia pedir que você voltar lá no 188. Pode ser a próxima, é muito interessante. Qual? A 188. A pergunta? Deixa eu ver. É muito interessante. Nós estudamos ela domingo, eu achei ela muito interessante. 188. Vamos ver. Tá. 188. Os espíritos puros habitam mundos especiais, ou estão no espaço universal sem estarem mais ligados a um mundo que a outro. Então está perguntando se os espíritos puros têm um mundo especial para habitar, ou se eles estão por todo lado, né? Sem estar ligado a esse ou aquele mundo. Resposta: os espíritos puros habitam certos mundos, mas não estão confinados neles, como os homens estão confinados sobre a terra. Eles podem, melhor que os outros, estar por toda parte. É o diferencial. É o diferencial. Eles podem estar por toda parte, inclusive na terra, né? Mas eles não estão presos à terra, nem à terra, nem a mundo nenhum. Ao contrário de nós, nesse estágio, estamos presos à terra, né? Nossas reencarnações são sempre aqui, até que alguma coisa mude aí na nossa jornada, tá? Aí tem uma nota, assim, relativamente extensa, né? Segundo os espíritos de todos os globos que compõem o nosso sistema planetário, a Terra é um daqueles onde os espíritos são os menos avançados, física e moralmente. Menos avançados física e moralmente, quer dizer, coitadinho de nós, né? Marte seria ainda inferior e Júpiter o mais superior em relação a todos. O Sol não seria um mundo habitado por seres corporais, mas um local de reunião dos espíritos superiores, que de lá irradiam seus pensamentos para outros mundos, que dirigem por intermédio dos espíritos menos elevados, transmitindo-os a estes por intermédio do fluido universal. Como constituição física, o Sol seria um foco de eletricidade. Todos os sóis parecem estar numa posição idêntica. O volume e a distância que estão do Sol não têm nenhuma relação necessária com o grau de adiantamento dos mundos, pois parece que Vênus é mais adiantado que a Terra. E Saturno menos adiantado que Júpiter. Então não tem nada a ver nem com o volume dos planetas e nem com a distância deles. Não há essa relação. Que às vezes se pensa, né? Então se lá no Sol estão espíritos mais avançados, então quanto mais perto do Sol, mais adiantados. Não. Já falou que não é para pensar isso não, que não tem nada a ver, né? E nem com tamanho. Então é interessante quando a gente fica vendo aí, né, as sondas espaciais. Não, porque tem uns robozinhos passeando lá em Marte já há alguns meses. Está movimentada a superfície de Marte.
robô passando para lá, robô passando para cá, tá parecendo uma extensão, um puxadinho da Terra já, Marte. Não, porque não tem nada em Marte. Aí eu fico rindo, falo, não tem nada. Bom, não tem nada que a ciência consiga ver, né? Mas daí você falar que não tem nada, tem uma diferença muito grande. A gente não consegue enxergar o que tem aqui na Terra, o que tem no nosso corpo. A gente não consegue ver direito o que tem em cada um de nós, nessa carcaça aqui. Aí você quer ver o outro planeta? Não vai ver, não. Acabou de falar aqui, ó, nós somos física e moralmente atrasados. Os mares, então, a gente passa uma vergonha danada, porque a gente não sabe, né? As entranhas do planeta. Então, aí você não, porque não tem nada em Marte. É uma arrogância fazer uma afirmação dessa, né? Não tem nada em Vênus. Vênus é um planeta de extremos de temperatura. Vênus, gente, é um planeta tão esquisito, eu falo que ele é esquisito. O tempo que ele gasta para dar uma volta em torno dele mesmo, que é o chamado movimento de rotação, é o dia. A rotação é o dia. É maior do que o ano de Vênus. A volta ao redor do Sol. Olha que coisa esquisita. Então, quer dizer, o dia lá não passa. É lento. E o ano é mais rápido do que o dia. A translação é mais rápida do que a rotação. O planeta é de extremos de temperatura. Tem uma parte de Vênus que bate quase 400 graus de calor. A outra parte bate quase 200 negativo. Aí a ciência vai falar, não, lá não tem jeito de ter nada não. Como é que vai viver alguma coisa num lugar doido desse? Né? Pois é. E aí parte da humanidade mora lá em Vênus. Eles estão reencarnando e vivendo as experiências reencarnatórias deles lá. Por quê? Porque eles são de outro grau. Aqui reencarna do nosso tipo, nosso tipinho aqui, ó. Aí reencarna aqui na Terra, né? A gente não conseguiria reencarnar em Vênus. Como que vai? Com essa estrutura física aqui, viver num lugar que vai de 400 a menos 200. Não tem jeito. Associando com os nossos conhecimentos de astronomia, né? Aí você vê, pelo menos assim, você tenta imaginar o que é a dimensão do conhecimento da doutrina espírita. É infinito. É infinito. Aí que você vê, fala, bom, mas então a doutrina espírita não tem fronteiras. Não tem. E é só a doutrina espírita que consegue navegar por essas águas aí sem dificuldade, explicando isso, aquilo, racionalmente. Tudo pela razão. Nada é imposto. Nada é imposto. Né? Muito bom. Bom, aí no livro O Céu e o Inferno, eu comentei na semana passada, mas tinha alguns que não estavam, né? O Finote, a Sueli, eu sei que não estavam, o Laudelino não estava. Você estava aqui quarta passada? É? Ah, então você estava. Os outros todos eu acho que estavam. Por quê? Os dois tópicos finais, aí eu até acho que eu entendi, aí que eu fui entender aquela sugestão que você deu. Apesar de você ter falado para a gente ir lendo paralelamente, né, em partes diferentes do livro, só que aí, o que a gente viu? Esses dois últimos itens do capítulo 4, o quadro do inferno pagão e o esboço do inferno cristão,
eles são 2 tópicos. Primeiro, super extensos. Gastaríamos, eu diria que 1 mês para cada tópico. 4 semanas, 4 quarta-feiras. E eles são dotados de muitas referências à mitologia grego-romana. Não que a mitologia não seja importante, claro que é importante, né? Mas eu acredito assim, que o nosso estudo ficaria complicado. Por quê? Porque a gente não tem um estudo assim, continuado, de horas e horas, lendo só o céu e o inferno. A gente sempre lê um pedacinho, quando muito meia hora, 20 minutos, né? Então, quer dizer, a gente ia pegar um assunto que é complicado, ia picar ele num monte de pedacinho, ele ia ficar mais complicado. Porque uma coisa é eu sentar e ler esse quadro do inferno pagão do começo ao fim. Gastaria o quê? Talvez uns 10 minutos. Se fosse ler devagarzinho, uns 15 minutos. E outra coisa seria pegar um pedacinho cada quarta-feira e ir lendo. Porque são tantas referências à mitologia que na quarta que vem a gente não ia lembrar do que a gente leu na quarta passada. E aí você ia começar a ficar meio perdido. Até quem tivesse aqui lendo ia ficar perdido. Então, é o que nós vamos comentar aqui. Aí eu propus fazer um resumo. Aos que estavam aqui, todo mundo concordou, né? Vou tentar fazer um resumo. Eu acredito que alguns também já leram, procuraram ler, então vai ficar mais fácil ainda de entender. Então é isso. Então o quadro do inferno pagão, ele vai fazer uma referência à visão que se tinha alguns séculos antes de Cristo, tá? Ainda ia demorar um tempo ainda para começar a era cristã. Então nós estamos falando lá da Grécia Antiga, principalmente. Qual a visão que eles tinham do inferno? O que eles entendiam por inferno? O que era? Vai para o inferno. Esse aí fez muita maldade, ele vai pagar no inferno. Então, qual a ideia que eles tinham de inferno? Então, o tópico aqui está contando uma passagem, que é o que nós vamos comentar aqui. Então, começa assim, é o item 9. O conhecimento do inferno pagão nos é fornecido quase exclusivamente pela narrativa dos poetas. Homero e Virgílio dele deram a mais completa descrição. Contudo, levar-se em conta as necessidades poéticas impostas à forma. Esses 2 poetas aqui, o Homero e o Virgílio, eles viveram na Grécia Antiga, mais ou menos uns 8, 9 séculos antes de Cristo. Então coube a eles, né? Homero, inclusive, é o autor da obra Ilíada, da obra Odisseia, e nessas obras tem uma ampla descrição sobre o que era o inferno, na visão dos pagãos, porque na época era todo mundo pagão, muito antes de Cristo, então era todo mundo pagão. Ok? Muito bem. A descrição de Fénelon nas Aventuras de Telêmaco, posto que aurida da mesma fonte quanto as crenças fundamentais, tem a simplicidade mais concisa da prosa. Descrevendo o aspecto lúgubre dos lugares. Então, essa era uma ideia que existia de inferno. Era um lugar lúgubre. O
quer dizer, um lugar escuro, sujo, mal cheiroso. Essa era a ideia de inferno, trevas, né? Quer dizer, um ambiente completamente inóspito, hostil, né? Preocupa-se principalmente em realçar o gênero de sofrimento dos culpados. Então, a ideia de inferno, nessa época, era um local onde se percebia que os culpados sofriam muito, pagando pelas penas. Então, era um local de sofrimento, de dor, de ranger de dentes, né? Estendendo-se sobre a sorte dos maus reis, com vista à instrução do seu régio discípulo. Por muito popular que seja essa obra, nem todos têm presente à memória a sua descrição, ou não meditaram sobre ela de modo a estabelecer comparação. Então está dizendo aqui que muitas pessoas conhecem as obras que esses poetas fizeram, a Odisseia, a Ilíada, né? Mas não se atentaram para esse detalhe da descrição do que é, como era visto o inferno. Leram a obra muitas vezes olhando sob o ponto de vista poético. Porque o Homero e o Virgílio foram poetas renomados, muito importantes na história, né? E assim, acreditamos de utilidade reproduzir os tópicos que mais diretamente interessam ao nosso assunto, isto é, os que se referem especialmente às penas individuais. Então, o que o Kardec fez? Ele pegou trechos dessas obras que eu mencionei, onde se percebe o interesse sob o ponto de vista da doutrina espírita, que é falar o significado do inferno, sobretudo do inferno pagão, que é o título, né? O título aqui que nós temos, Quadro do Inferno Pagão, tá? Então, o Kardec não pegou a obra inteira, mesmo porque, se pega a obra inteira, o livro Céu e Inferno ia ter umas 5 vezes mais páginas do que ele tem, pelo menos, que são obras bem extensas, né? Aí, então, no item 10, vai citar um diálogo entre um rei que desencarnou, foi um rei muito importante, numa época antiga da Babilônia, um rei muito respeitado, e ao que tudo indica, ele desencarnou muito novo. A mulher dele deu veneno para ele. Foi só isso que aconteceu. E, obviamente, que ele desencarna, né? Em idade nova, ele era muito jovem, gozava ainda de todo o vigor, né, da jovialidade, físico, era um rei muito respeitado, muito querido, tinha monumentos em todo o reino venerando a pessoa dele, e ele inclusive era uma espécie de Deus. Ele próprio se colocava como um Deus para o povo. Então ele falava que ele era muito bom para o povo dele. Ele falava que ele era muito benevolente, né? Que ele era querido por todos. Ou seja, um rei perfeito. Então aí vai começar a descrever isso. Ao entrar, Telêmaco, aí vem uma nota do escritor, personagem da Odisseia, filho de Odisseus e Penélope, é o Telêmaco, ouve gemidos de uma sombra inconsolável. Então, quando o Telêmaco, né, da mitologia, ele adentra o inferno e vai lá
conversar com esse rei que acabou de desencarnar, aí vai suceder todo o diálogo aqui do restante do tópico. Aí ele pergunta para o rei: qual é, pergunta-lhe, a vossa desgraça? Pergunta para o rei, que acabou de desencarnar e chegar lá no inferno: qual que é a vossa desgraça? Quem fostes na terra? O Telêmaco é como se fosse um juiz lá do inferno, um dos juízes, né? Quem foste na terra? Aí o rei responde: Nabofarzã, era o nome desse rei. Responde a sombra: rei da soberba Babilônia. Ao ouvir meu nome, tremiam todos os povos do Oriente. Quer dizer, ele era um rei que se impunha, muito respeitado. Todos o veneravam, né? Fazia-me adorar pelos babilônios num templo todo de mármore. Então você vê, tinha um templo para adorar o rei. Ele era uma divindade para o povo da Babilônia, representado por uma estátua de ouro, a cujos pés se queimavam noite e dia os preciosos perfumes da Etiópia. Jamais alguém ousou contradizer-me, sem de pronto ser punido. Ninguém contradizia esse rei. Se contradizesse, era punido. Inventavam-se dia a dia prazeres novos para tornar minha vida mais e mais deliciosa. Festas intermináveis. Tinha sempre que proporcionar prazer a esse jovem rei. Então, quer dizer, ele largou toda essa vida. Ao ser envenenado, né, pela esposa, logo pela esposa. Pelo jeito eles viviam muito bem, se gostavam muito, mas não explica aqui porque ela envenenou e matou ele, né? Moço e robusto, quantos prazeres me restavam ainda por usufruir no trono. Essa era a grande lamentação dele. Morreu muito novo. Quantos prazeres eu deixei de viver. Essa era uma lamentação e não tinha quem o reconfortasse nisso, né? Então não era um rei velho em fim de vida, não, era um cara novo, robusto, moço, né? Mas certa mulher que eu amava e que me não correspondia, fez-me sentir claramente que eu não era um Deus, envenenou-me e nada mais sou. Então, esse era o mimimi dele. Ele não era correspondido. Ele gostava dela. Ela, pelo que falou aqui, não morria de amores por ele, não. Né? As minhas cinzas foram ontem encerradas com a polpa em uma urna de ouro. Choraram, arrancaram cabelos, pretenderam fingidamente atirar-se às chamas da minha fogueira, a fim de morrerem comigo. Vão ainda gemer junto do túmulo das minhas cinzas, mas ninguém me deplora. A minha memória horroriza a própria família, enquanto aqui embaixo sofro já horríveis suplícios. Aí o juiz que estava interpelando ele, o Telêmaco, compungido ante esse espetáculo, diz-lhe: éreis vós verdadeiramente feliz durante o vosso reinado? Esse juiz pergunta para ele: você está com essa lamentação toda aí, mas você era verdadeiramente um cara feliz? O juiz perguntou isso para ele. Sentíeis porventura essa paz suave, sem a qual o coração se conserva opresso e abatido em meio das delícias? Quer dizer, ele tinha paz na vida dele? Ele era feliz? Não, respondeu o babilônio, o rei. Ele falou: não, eu não era feliz, eu não tinha paz. Não sei mesmo o que quereis dizer.
ficou meio perdido com as perguntas, né? Acho que ele não esperava que fosse perguntado isso para ele. Você vai perguntar para um rei se ele é feliz? Aqui na terra ninguém ousaria perguntar isso para ele. É claro que ele é feliz, ele é um rei. Todo mundo adora ele, rasteja nos pés dele. Só que ele não estava na terra mais, né? Ele estava no inferno. E o juiz cobrando dele, lá no inferno. E cobrando com classe, né? Os sábios exaltam essa paz como o bem único. Quanto à raiva, nunca senti. Meu coração agitava-se continuamente por novos desejos de temor e de esperança. Então o que vai acontecer? Durante toda a descrição aqui do capítulo, vai ficar esse diálogo, o Telêmaco interpelando ele, fazendo perguntas assim, como se diz, colocando o dedo na ferida, né? Coisa que aqui na terra jamais ele passaria por esse interrogatório, né? E aí vai acontecer, na descrição aqui, um fato muito interessante. Vão começar a aparecer em volta dele todos aqueles que foram escravos, que serviram a ele aqui na terra, e que passaram maus bocados. Era escravo, isso, o próprio nome já diz. Passaram mal, o que você acha? Eles eram escravos, eles viveram uma vida inteira a serviço desse rei, e lá no inferno as posições estavam invertidas, e esses escravos estavam todos dotados de ampla autoridade para subjugar o antigo patrão deles, que era o rei. E os escravos pegam pesado com ele, com palavras, com citações, com referências, né? Inclusive mandando ele fazer determinadas coisas, subjugando. Ora, a doutrina espírita direto nos explica isso daí. Eu mantenho durante uma existência inteira uma pessoa subjugada a mim, explorando essa pessoa, qual a chance de numa outra existência os papéis virem invertidos? Qual a chance? Enorme. Aí começou o tratamento de cura do orgulho. Exatamente, né? Então tem um momento aqui, por exemplo, que ele é conduzido pelo barqueiro do inferno, né? É um barqueiro que, segundo aqui as descrições, ele tinha a responsabilidade de colocar aqueles que morriam e que teriam que ir para o inferno, atravessava no barco desse barqueiro. Então, quando caía nesse barco, o indivíduo já sabia, vai para o inferno, porque esse barco só tem um destino, o inferno. Então, se você está nesse barco, já vai se conformando, porque o seu destino é o inferno. Esse barco não vai para qualquer outro lugar, é só para o inferno. Ele te leva só para o inferno, né? Então, assim, essa visão, né, esse quadro do inferno pagão, ele vai se desenrolar todo em torno dessa descrição, dessa narrativa. Essa narrativa, ela está amplamente descrita nas obras do Homero, na Odisseia, tá? Só que muitas vezes quem lê a Odisseia não vai olhar esse aspecto que nós aqui estamos olhando, né? Vai olhar como uma obra poética, que é a obra, realmente é uma obra poética importante. Agora, o Kardec, ao construir a obra O Céu e o Inferno, com a instrução dos espíritos, né, foi pincelando partes
dessa obra poética para ilustrar aquilo que a doutrina espírita quer nos passar, né? A gente, é claro, não tem essa ideia de inferno. Isso aqui é o quadro do inferno pagão. Nós não somos pagão, não somos pagão, né? Mas na época, os séculos aqui, 8, 9 séculos antes de Cristo, a ideia de inferno era essa daqui. Então você vê, o Homero, ao colocar esse diálogo aqui desse rei com o juiz, o Telêmaco, então ele já recebia a intuição dos espíritos. Porque essas citações aqui, elas estão perfeitamente encaixadas dentro do desencarne. Porque quando nós desencarnamos, nós vamos passar também por um crivo. Tem que passar limpo a nossa existência. Não é simplesmente desencarnar e pronto, acabou, assunto encerrado. Não. Agora, alguém ou alguém, pode ser até espíritos amigos nossos, vão nos interpelar. Fala, e aí, Márcio, vamos conversar sobre a sua última existência? Que você era conhecido como Márcio, né? Foi professor, trabalhou em escola, trabalhava no centro, dava palestra. Prometeu fazer o que fez. Prometeu, né? Aí, a hora que fala a lista das promessas, aí a lista é infinita. Pois é, cumpridas, não tem nada para escrever. Prometidas é uma lista sem fim. Cumpridas, está em branco. Pois é, então. O que você tem para dizer? Vai com o barqueiro? Vai pegar uma carona com o barqueiro? Né? Então... É muito interessante. Eu fui lendo isso aqui, a primeira vez que eu li, eu confesso assim que eu acho que eu não entendi direito o que eles estavam falando, ou eu não estava prestando atenção, mas à medida que eu fui repetindo as leituras aqui, eu falei, mas que história, como que há tantos séculos antes de Cristo, alguém construiu isso daqui, só pode ser por intuição, ninguém tinha vivido isso daqui para contar. Então foi uma intuição, né? Então, quer dizer, a obra do Kardec aí, ela já pegou alguma coisa que já tinha sido narrado. Coube ao Kardec, né, também ser intuído. Kardec, vai lá na obra, na Odisseia, tem muita coisa da doutrina espírita lá. Vai pincelando isso, aquilo, põe no céu e inferno, que vai ficar bom até o céu e inferno. Então é isso. Mas eu acho também, viu, Marcos, mesmo naquela época, já havia o espírito mais evoluídos, às vezes, junto com o povo atrasado, para fazer com que eles crescessem. Com certeza. De outros planetas, com certeza. Mais evoluídos. Igual continua vindo, né? Continua vindo. Exatamente. E é interessante que, à medida que vai se desenrolando esse diálogo entre os juízes lá do inferno, que depois vão aparecer outros juízes, não vai ficar só com o Telêmaco, não. Tem 3 juízes. A coisa aperta, né? Tem um STF lá em cima do rei, lá, né? Mas... ao longo da conversa, a gente percebe que ele começa a se arrepender, porque ele começa a entender quem foi ele. Então, aquela grandeza que era atribuída a ele, quase um Deus, ele próprio começa a ver que isso aí não tem significado algum. Não tem significado. A riqueza, o poder, né? O respeito que tinha, o temor, quando as pessoas tinham medo dele. Por quê? Se batesse de frente com ele, estava morto, né? Legal,
Então, ele próprio começa a ver, né? Mas isso não isenta ele de pagar os seus débitos. Mas é similar a isso, respeitando as devidas proporções. André Luiz conta isso muito. Ele achou que era o médico, que era o bambambam, ele chegou lá para dar o filho. Lá na banheira. Exatamente. Guardando as proporções, a gente pode trazer isso para a gente mesmo, né? Às vezes, Claro. se é o bambambam, Claro. Desce aí desse pedestal que você acha que você está, né? Meditar 1 milhão de vezes. Né? Agora, como falou lá no comecinho, essas obras poéticas, elas são assim mais complexas de ler e entender, não é para qualquer um não. Tanto assim, se você sair perguntando, quem já leu o Odisseia? Você vai ter que perguntar para muita gente para você achar um. Aí a hora que você achar, você entendeu tudo? Não. Você custa achar um que leu, você entendeu? Não. Então continua procurando, né? Agora, as obras de Kardec têm uma linguagem mais simples. Por exemplo, as obras que tratam da vida do André Luiz. Todo mundo que lê entende. Não tem nada, não tem aquele aspecto poético, né? Aquela complexidade, é uma leitura fácil, né? Olha as leituras lá do Jesus no Lar. Qualquer um entende as lições do Jesus no Lar. Não tem dificuldade. Nenhuma dificuldade, né? Aí na outra semana, assim, eu espero ter conseguido passar alguma coisa, né? Mas é grande para danar. Olha, eu acho que em um mês não ia dar para ler tudo isso aqui. Mas fica assim, Márcio, as pessoas que tiverem interesse aqui, que tiver o livro, Isso. tiver um tempinho em casa, Isso. E eu acho que fica até interessante, porque aí você vai começar a ler, já não é uma coisa tão estranha. Fala, não, já sei aqui aquela história do rei que desencarnou. Vai ficar mais fácil de entender. Você vai ver muito nome aqui da mitologia e tal, mas não estressa com isso não, tá? Aí na outra semana a gente fala do esboço do inferno cristão. Então esse foi o quadro do inferno pagão. Agora o esboço do inferno cristão. Então agora já era cristã. Esse tópico anterior não, antes de Cristo. Agora aqui, inferno cristão. Então já era cristã, é diferente, tá? Ele não é tão extenso, mas a gente vai resumir também, tá? Aí fica para a próxima quarta-feira. Aí é interessante, se quiser dar uma lida, vamos encerrar os nossos estudos de hoje. Eu quero pedir a todos que dirijam suas preces para o Dr. Henrique Garcia Borges. Está passando aí por momentos de dificuldades com sua saúde, está na UTI do Santa Genoveva. Dr. Henrique Garcia Borges. Receba aí as nossas preces, nossas vibrações para a sua pronta recuperação. E nós agradecemos a Deus, agradecemos a Jesus, aos bons espíritos, aos guias, mentores, protetores espirituais, os instrutores que sempre nos acompanham nesses trabalhos de aprendizado toda quarta-feira. Somos muito agradecidos e renovamos os nossos pedidos para que continuemos a fazer por merecer a participação nesse trabalho tão importante na nossa jornada evolutiva. Agradecemos aos
guias espirituais, a todos os nossos irmãos do plano espiritual, aos que participaram e aos encarnados presentes, as orações, as boas vibrações, os bons pensamentos, a paz e o equilíbrio presentes no ambiente dessa sala, exatamente como pedimos no início dos trabalhos. Somos sempre muito agradecidos por isso, pois esse equilíbrio é fundamental para a absorção do conhecimento. Pai nosso que estais no céu, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, tanto na terra quanto no céu. O pão nosso de cada dia dai-nos hoje, Senhor. Perdoa, Pai, as nossas dívidas, as nossas ofensas, assim como nós perdoamos aos nossos devedores e aos nossos ofensores. E não nos deixeis cair em tentações, mas livra-nos de todo o mal, porque só em vós brilha a luz eterna do reino e do poder, da glória e da paz, da justiça e do amor, para sempre. Que assim seja.